Boa noite, então, a todas e todos. Então, antes da gente começar propriamente o assunto da aula de hoje, primeiro eu quero dizer que eu tô meio grogue, que eu tô com reação da vacina, tá? Não tô meio assim mole. Tive febre mais cedo, que eu tomei a vacina, a terceira dose ontem. Agora eu tô sem febre, mas eu tô ainda meio mole. Só pra vocês não estranharem. E além disso, eu queria fazer algumas explicações sobre a escolha. Boa noite. Sobre as escolhas para ordem, né, do que a gente vai ver hoje. A gente vai falar hoje sobre números inteiros, beleza? Assim como nós falamos de números naturais, falar primeiro dessa parte mais histórica e suas relações com o ensino. Então, tem duas observações quanto a isso. Primeiro, que a gente está seguindo, que é uma opção meio assim aleatória, poderia ter sido diferente. A gente está seguindo a ordem dos conjuntos numéricos como eles são incluídos hoje na matemática contemporânea, que não corresponde à ordem histórica nem à ordem da escola, tá? Mas é só assim, só para facilitar, digamos assim. Então, tanto na escola como historicamente, os racionais positivos vêm primeiro dos inteiros, dos números negativos, beleza? Mas isso assim tem, é só para a gente se organizar e cobrir tudo assim. E uma segunda observação é que nessa disciplina eu gosto de falar também um pouco sobre as construções formais. Então falar, porque eu acho que é uma coisa que eu falo também sobre isso quando eu dou análise, né, assim, que eu acho que é uma coisa que muitas vezes é visto na graduação, mas fica meio perdido, assim. Então, sobre o que significa fazer uma construção axiomática, algumas ideias, assim, sem se aprofundar, mas eu só destacando alguns aspectos. Normalmente, eu faria, a gente falou de naturais, aí falaria da construção formal dos naturais. Aí depois inteiros, falaria da construção formal dos inteiros. É, né, naturais inteiros, que eu digo mais nessa discussão histórica e de educação. Só que como tem essa quebra no fim do ano, eu achei que era melhor a gente dar uma adiantada mais para você, digamos assim, ter mais coisas para pensar no, no fim do ano, né? Assim, no recesso. Inclusive para poder pensar melhor nos próprios trabalhos, né? Já poder, os próximos trabalhos, vocês irem pensando. Então a gente vai falar sobre inteiros e possivelmente vai falar sobre racionais e depois vai voltar para falar sobre as construções formais. Como eu disse, não é uma fala detalhada, mas é só destacando alguns aspectos que eu acho importantes. Beleza? Tá. Tô vendo aí. Valeu, Fernando. Nossa, hoje tá meio confuso, né? Mas enfim. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Tá. Então, olha só. Então, eu estou falando de quantidades com orientação, porque, certo, porque isso é a maneira como os números negativos, né, foram aceitos como números do ponto de vista histórico, certo? Deixa eu. Peraí. Então, a gente vai voltar a esse diagrama, né, que tem no meu livro, que a gente viu na primeira semana, no primeiro dia de aula. Como eu falei, a gente vai percorrer diferentes partes desse diagrama. E nesse diagrama, a gente colocou essa ideia de orientação aqui, esse balãozinho azul, como uma ideia que leva os inteiros a partir dos naturais. Então, como se os naturais vêm da contagem, e aí os inteiros seria isso com uma ideia de orientação. O que é essa ideia de orientação que eu vou falar sobre ela? É uma ideia, basicamente, que o zero
passa a ser uma referência, a partir da qual você pode andar tanto para a direita como pela esquerda. Ou seja, o zero passa a ser uma origem, né? E você pode andar. Então, a orientação da reta passa a ser muito importante. Você pode andar positivamente na orientação ou negativamente. Então, é isso que, vamos dizer assim, a gênese dos números inteiros. Então, a gente vai percorrer esse pedaço aqui do diagrama, beleza? Enfim. E aí, historicamente, a aceitação dos números inteiros como números, como eu falei agora há pouco, ela veio muito depois da aceitação dos racionais. Assim, das frações positivas, tranquilo? Porque essa aceitação, ela exigiu, como eu estou dizendo aí, uma ressignificação epistemológica da própria ideia de número que se tinha nessa época. Então, até então, qual é a questão? Os números eram entendidos como quantidades, né? E aí poderia ser uma quantidade fracionária e tal. Mas entendendo um número como apenas como uma quantidade, o zero é a ausência de quantidade. Então, se o zero é a ausência de quantidade, como pode haver uma quantidade menor do que a ausência? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, essa foi foi por isso que isso demorou, a ideia de uma quantidade negativa, né? Assim, foi uma ideia que foi muito mais difícil de aceitar na comunidade matemática, historicamente, do que a ideia de uma quantidade fracionária, certo? Então, isso exigiu uma ressignificação, como eu disse agora há pouco, da própria ideia de número, que ganha um novo atributo, né, que é a orientação. Então, o número deixa de ser entendido apenas como uma quantidade e passa a ser entendido como uma quantidade com orientação. E nesse contexto, o zero deixa de ser entendido como ausência de quantidade para ser entendido como origem e referencial desse sistema orientado. Certo, pessoal? Beleza? E outra coisa, isso é muito tempo depois mesmo, assim, porque essa aceitação dos números negativos como números, né, assim, aconteceu mais ou menos no século, eu confundo os séculos, tá? Mas há relativamente pouco tempo, tipo século XVI, se não me engano. E isso se deu, sobretudo, a partir, não sei se vocês já ouviram falar nessa história, mas a partir das tentativas de resolução das equações polinomiais de grau 3 e de grau 4. Beleza, pessoal? Que tinha, na verdade, umas competições e tem toda uma história aí sobre isso que, enfim, não sei até que ponto é verdade ou lenda, mas havia toda uma mobilização para tentar descobrir essas fórmulas. Tinha os italianos, Cardano, Tartaglia, não sei se vocês já ouviram falar nisso. É. E eles começam basicamente daí, que eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, e é interessante saber também que essa aceitação dos números negativos como números, ela se deu junto com os números complexos, né? Então foi tudo no mesmo momento histórico. E hoje eu acho que a gente tem uma visão dos números complexos como algo que vem muito depois. Mas a ideia de número complexo na época era tão abstrata quanto a ideia de número negativo, era tão assim difícil de aceitar. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Então, nesse sentido,
Não sei se vocês já chegaram a ver em algum livro que fala assim: os números complexos foram inventados para resolver a equação x2 mais 1 igual a zero. Alguém aqui já viu isso escrito em algum livro? Livros didáticos tinham isso muito comumente há um tempo atrás, e mesmo livros do ensino superior. E aí, alguém lembra de já ter visto isso? Beleza. Isso. Então, essa história é completamente falsa, né, assim. E ela não só é falsa, que não foi essa história, como ela mostra uma visão equivocada do próprio desenvolvimento histórico da matemática, né. E tem muito a ver com a ideia que eu falo de problematização e não problematização. Essa é uma visão muito não problematizada do surgimento dos números, complexos, que é como se alguém chegasse e escrevesse uma definição, tipo assim, à toa, porque quis, né. Então, não é assim, a equação estava lá, aí vamos coitada dessa equação, não tem solução, vamos inventar aqui um número para ser solução, né. A matemática se impulsiona por demandas externas e internas. Beleza, pessoal? Eh, Se fosse para resolver essa equação, isso nunca surgiria, assim. Isso nunca acontece na história da matemática. Vamos inventar isso aqui, né. Beleza, pessoal? Alguma questão? Então essa aí é bem uma coisa típica de matemáticos falando de história da matemática, né, que é uma visão de que essa visão que a gente chama de não problematizada, que é uma visão que a história da matemática, quer dizer, a produção de conhecimento matemático, tanto historicamente quanto do ponto de vista subjetivo da aprendizagem, ela imita a ordem formal, né. Então é como se ela já aparecesse do jeito que está a ordem formal, e não é nada disso, né. Tranquilo? Normalmente as definições são a última coisa que aparece, como acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. As definições não inventam as ideias. As definições tentam descrever formalmente alguma ideia que já é familiar, em algum sentido, né. Beleza, alguém quer falar alguma coisa? Então, e aí a história, né, essa história que eu estava contando dos polinômios, das equações polinomiais, a história verdadeira, assim, é a seguinte, não sei se alguém aqui também já viu a a fórmula. Existe uma fórmula, né, para resolver, para dar as raízes de qualquer equação polinomial de grau 3 e de qualquer equação polinomial de grau 4, né. Alguém aqui já viu essas fórmulas? E elas são super complicadas, assim, são gigantescas. Alguém aqui já viu? Tem nos livros de álgebra. Ninguém aqui nunca viu? Isso. Tem vários raízes. Enfim, quem nunca viu não tem problema, tá? Mas a questão é que são fórmulas que são bem extensas e bem complicadas, mas elas dão a solução às raízes de qualquer equação polinomial de grau 3 e de qualquer equação polinomial de grau 4. E na época havia tentativas, como eu disse, que eram até competições para se determinar essas fórmulas. Enquanto a fórmula para resolver uma equação polinomial de grau 2, que nós chamamos aqui no Brasil de fórmula de Bhaskara, né, que é o nome inventado também, ela já era conhecida há bastante tempo, né? Num certo sentido, aquele procedimento para achar as raízes de uma equação polinomial de segundo grau, que hoje nós expressamos por meio de uma fórmula, já era conhecido dos árabes, né, por exemplo. Beleza? É... Tranquilo, pessoal? Só que lá com os árabes não era uma fórmula, como nós conhecemos. Era como se fosse uma receita.
Assim, era uma coisa tipo assim, descrita oralmente. Faça isso, pegue o número tal. Enfim, mas essencialmente aquele procedimento já era conhecido. E as fórmulas e os procedimentos para encontrar raízes de equações polinomiais de grau 3 e de grau 4 não eram conhecidos. E aí, o que acontece? Pela assim, natureza dessas fórmulas, quando a gente resolve uma equação polinomial de grau 3 ou de grau 4, é possível acontecer a seguinte coisa. Você acha no meio do desenvolvimento, aparece lá, por exemplo, um número complexo ou um número negativo, e, quer dizer, é mais um número complexo, tá? E esse número, ele se cancela durante a resolução e ele gera uma solução real, certo? Reparem que isso não acontece na fórmula, entre aspas, conhecida como fórmula de Bhaskara. Por quê? Nessa fórmula para a equação do segundo grau, quando aparece um número complexo, que é o delta negativo, ele vai até o final. Ele aparece, ele nunca se cancela no meio, ele aparece no resultado, né, da equação nas raízes. Tá beleza, pessoal? Então, por que isso é importante? Porque nas equações polinomiais de grau 3 e de grau 4, os números complexos eram necessários para se obter uma solução real, certo? Então, era necessário manipular os números complexos para se obter uma solução real, tá? Então, os números complexos e os números negativos também eram entendidos apenas como símbolos manipulativos. Eles não eram entendidos como números, porque eventualmente seria necessário manipular esses números para se obter uma solução real. No entanto, se a solução fosse um número complexo ou negativo da equação, eles diriam nessa época que a equação não tinha solução. Então, justamente isso mostra que esses números não eram aceitos como números, eram aceitos como símbolos que você manipulava para achar uma solução real positiva, que era aquela que era legitimada como uma solução. Então, se a gente tivesse uma equação que desse um resultado negativo, eles diriam que a solução não existe, porque aquilo não era entendido como um número. Beleza? Ficou claro, pessoal, isso? Alguma dúvida? Certo? Então, só para vocês perceberem que aquela história é completamente fictícia, tá? Então, essa história que eu contei, que eu falei que é a história verdadeira, ela mostra, ela mostra é, que eles surgem por necessidades, assim, eles são impelidos a surgir, né? Então, eles não surgem assim que alguém resolveu, vou definir isso aqui, beleza? Fake news, isso. Tranquilo? Mas mais do que fake news, como eu disse, é uma versão, essa fake news, ela mostra uma visão da matemática, do desenvolvimento histórico da matemática, é como se fosse isso, as coisas surgem do nada, tá? Beleza, pessoal? Isso é bem importante, porque tem muito a ver para a gente pensar em como a gente ensina matemática na educação básica. Muita gente apresenta, então isso é mais importante, que eu sempre falo, a ideia de problematização, né? A ideia é mais do que você apresentar um conceito novo, você problematizar aquele conceito, ou seja, você criar situações que provocam a definição daquele conceito, né? Beleza? Então essa história que eu contei é como os números complexos negativos foram provocados historicamente, certo? Então isso ajuda a pensar na educação, não é que a gente vai imitar a história na educação, né? Mas nos ajuda a pensar como nós podemos provocar a necessidade daquele novo tipo de número que a gente está apresentando. Beleza? Certo, pessoal. E normalmente, assim, muito comumente em matemática, a gente não faz isso. A gente joga a definição sem
fazer essa provocação, sem problematizar, especialmente na educação superior, né? A aula começa assim, definição. Aí o que é aquilo? De onde vem, para onde vai? Beleza? Certo? Bem, outra observação também antes de prosseguir é que falar de números negativos na escola, na educação básica hoje, normalmente é no 7º ano, né, que a gente começa a falar de números negativos. Falar de números negativos hoje, embora eu ache que, né, que frações, a gente começa a falar de frações positivas desde o Fundamental 1, eu acho que é mais, assim, intuitivo mesmo para as crianças falar de frações antes de números, mas não é tão difícil para uma criança do ensino fundamental aceitar um número negativo quanto foi naquela época, certo? Porque agora, diferente do que foi naquela, então é mais fácil para uma criança, mais fácil, não é, eu não gosto dessa palavra, tá? Mas é mais assim aceitável, vamos dizer, para uma criança do Fundamental 2 entender um número negativo como número do que foi para um matemático no século XVI. Por quê? Porque os números negativos já existem no mundo. Então, as crianças já veem aquilo, né? Em vários lugares que aparece, que elas ouvem falar, veem, enfim. Então, não é uma coisa completamente nova como foi naquela época, certo? Karen, quer falar? Eu ia falar assim, né, que os contextos de uso eles já existem, né, para essas crianças, então isso facilita bastante, né? Isso. Facilita, não. Fica mais aceitável, então. Exatamente. Beleza, pessoal? Antônio. Oi, Vitor. Só voltando um pouquinho quando você falava de números complexos, né? Fala. Nos currículos agora norteados aí pela BNCC, os números complexos, eles foram expulsos ali, né, dessas questões. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, qual é a sua opinião sobre isso? Então vou deixar para falar mais tarde, quando a gente falar de multiplicação. A gente volta a essa questão. Porque essa ressignificação, que a gente vai falar daqui a pouco, das operações tem a ver com números complexos também. Daí a gente vai falar, né, por quê? Por que eu estou só adiantando um pouco? Porque você falar das operações com números negativos num certo sentido, introduzir uma visão vetorial das operações, porque tem a questão da direção, né, o número negativo como direção e tal. Então eu acho que faria sentido se a gente meio que colocasse os complexos dentro desse desenvolvimento, assim, entendeu? Mas muitas vezes também se apresenta o complexo de uma maneira super não problematizada. A mais e B, enfim, vamos voltar a falar disso daqui a pouco. E aí quero ouvir também, o que você acha? Mas fala. Eu me lembro de uma discussão sobre esse tema, a inclusão dele no primeiro ano, né, do ensino médio. Eu acho que a Cidara, né? A Cidara tinha trabalhos. Eu não lembro disso. Que falava sobre isso no primeiro ano. Por isso que eu estava aqui me lembrando. Mas ela é a favor, né? Imagino. Então, eu mesmo, assim, me lembrava de situações que aconteceu. Às vezes, por exemplo, quando você fala aí do discriminante lá, o famoso delta, né? Negativo. Às vezes a gente se deparava com uma situação e quando era conhecido ali, quando era apresentado ali no 9º ano, ali o menos B sobre A ou C sobre A como soma e produto, respectivamente, das raízes da equação de segundo grau, aí você olha que aquele é um resultado, é um número real, sei lá, menos 3, 3 é a soma das raízes, 4 é o produto, mas que, no entanto, o delta deu negativo, quer dizer, não tem raízes. Aí como que a soma vai dar raízes reais? Sim. Entendi. Isso já surge cedo, isso já surge no 9º ano, pode surgir no 9º ano, essa questão. Não, isso tem a ver,
Até, não sei se vocês entenderam, pessoal, isso que o Antônio colocou. Mas isso tem a ver até com aquele negócio que daqui a pouco a Karen vai falar, né, sobre subtrações equivalentes. Isso tem a ver com uma coisa que eu acho que é bem importante, que é como a gente lida. Peraí, deixa eu falar outra coisa antes. Essa questão dos números complexos, que eu vou voltar a falar daqui a pouco, eu acho que é importante a gente pensar, quando a gente pensa em currículo, mais importante que discutir o currículo como um conjunto de tópicos, assim, que tópico ensinar ou não, é a gente pensar como, se a gente está colocando aquilo de uma forma que dê sentido ou não, etc. Né? Então, acho que isso é importante a gente pensar, por isso que eu quero voltar a falar daqui a pouco. E a outra questão que o Antônio trouxe, que eu acho que é bem importante, é como a gente lida em sala de aula quando um aluno traz para a discussão uma coisa que está mais à frente, né, assim, enfim, no currículo escolar. Muitas vezes a gente manda calar a boca, né, assim. A gente manda falar, você vai ver isso depois, ou isso não interessa agora. E eu acho essa postura muito ruim, né, assim, porque é muito desestimulante. Quando o aluno chega com uma ideia, assim, a gente tem que de alguma forma estimular aquela ideia, né, assim. Tô falando isso genericamente, tá? Certo? Que é, por exemplo, quando surge uma discussão, que a Karen vai falar, eu acho, daqui a pouco, de números negativos no Fundamental 1, né? Porque o aluno vai ver só número negativo no sétimo ano. Mas isso não quer dizer que a gente vai falar tipo assim, no quinto ou no quarto ano como se não existissem números negativos. A gente só não vai formalizar, se aprofundar naquilo, né? Mas a gente vai pensar um pouco numa preparação, porque senão fica uma coisa assim. Por exemplo, lá no quinto ano, a subtração 2 menos 4 não tem resposta. Aí, de repente, passa a ter resposta. Entendeu? Isso é uma visão, isso é muito ruim para a aprendizagem matemática da criança, que a matemática é uma coisa sem sentido, como eu disse, né? Então, a gente tem que, mesmo que aquele tópico não pertença àquele ano, a gente tem que olhar dessa forma, né? Acho que isso é muito importante. E em educação matemática, essa ideia se chama conhecimento matemático no horizonte, que é você, quando está falando de uma determinado tópico, você pensar em como ele se desdobra no futuro, ou seja, a sua abordagem de determinado tópico, ela ser planejada de forma a considerar isso. Não olhar só para ele fechado em si próprio, mas como ele se relaciona com o que virá depois, né? Beleza? E eu acho, Vitor, que as outras disciplinas fazem isso melhor do que a matemática, né? Eu acho que assim, quando a gente, né, porque eu acabo dando as aulas das outras disciplinas, e assim, eu nunca vi nos anos iniciais, se a gente está dando uma aula de história e o aluno pergunta, sei lá, sobre a Segunda Guerra Mundial, que não é assunto dos anos iniciais. Não há nenhuma negação assim por parte das professoras em aprofundar um assunto na história, um assunto na geografia, e muitas vezes na matemática os conteúdos ficam muito estanques, né? Tipo, isso não é o conteúdo dessa série, não é para agora, não é dessa etapa, é como se tivessem degraus ali que a gente tem que respeitar aqueles degraus, né? Que nada pode ser adiantado ou falado se não é para aquele momento. Isso. Então tem inclusive uma fala que é assim, que eu já ouvi muitos professores de matemática falarem isso, que matemática difere das outras disciplinas porque um conhecimento depende do outro. E nas outras disciplinas não. Então uma ideia de que a matemática se desenvolve mais linearmente, digamos assim. Essa ideia é falsa também, porque, por exemplo, a história da matemática nos ajuda a desconstruir essa ideia, né? Porque a gente vê, por exemplo, hoje a gente fala assim,
como se função fosse um pré-requisito para estudar cálculo, por exemplo. Mas quando Newton e Leibniz inventaram o cálculo, não existia função. Eles saíam derivando, integrando as coisas, não estava nem aí se aquilo era função ou não. Entendeu? Então, essa visão de uma coisa depende da outra é uma visão sobre a estrutura, né? Sobre a forma como a matemática está organizada hoje, e não sobre a forma como aquelas ideias surgem e são inventadas, né? E a aprendizagem, ela não se baseia na ordem da estrutura, ela se baseia na ordem mais de como as coisas são inventadas. Então, essa ideia sobre a matemática é uma ideia epistemologicamente falsa e é uma ideia, sobretudo, que desestimula a aprendizagem. Beleza, pessoal? Eu concordo, Vitor. Assim, essa fala é muito boa quando você assume essa decisão quase política de falar desse jeito, porque a gente que vive ali no chão, com uma fala dessa, a gente se acaba se esforçando mais para tentar fazer desse jeito, porque isso está muito na gente, sabe, de entender. Isso que você colocou aí bem no comecinho da sua fala, eu já vi isso escrito e eu já utilizei isso como argumento, porque eu acreditava nisso. Uhum. Eu até decorei, assim, eu usava em falas minhas, assim, dizia assim, tipo assim, a matemática ela tem uma natureza cumulativa, de conteúdos encadeados, assim, essas duas palavras eu também aprendi a utilizá-las assim. Mas, de fato, a gente pode assumir uma postura de não precisar entender desse jeito. Sabe por quê? Porque, veja, isso dá a impressão de que um aluno não pode, desse jeito, mudar de sistema de ensino, não pode mudar de escola, porque ele vai perder aquele encadeamento que já vinha sendo feito, e aí, portanto, ele não vai aprender. E na verdade, não necessariamente, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, assim, eu acho muito legal, assim, quando você já usou essa fala outras vezes, eu fiquei prestando atenção e eu concordo, porque encoraja a gente a procurar sair dessa linearidade aí, que a gente já tem isso dominado na nossa cabeça como professor. Isso. Tá fazendo sentido isso, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Precisava levantar a mão? Não. Ah, tá, desculpa. Primeiramente, boa noite. Então, é uma curiosidade, porque num dos exercícios que estavam lá nos exemplos para a gente comentar, eu busquei um dos exemplos em que o aluno, ele na hora de dividir, ele erra as subtrações. Uhum. E aí existe a possibilidade, porque assim, por ele não saber a subtração, quer dizer, eu pressupus isso porque é o que parecia ser, porque estava bem confuso o exercício. Eu falei, então vamos tentar entender o que está acontecendo. Aí me pareceu que ele não estava desenvolvendo bem a subtração. E isso desencadeou com que ele não conseguisse desenvolver bem a divisão. Isso seria um conhecimento sequencial ou, sei lá, eu estou viajando? Acho melhor Karen responder isso. Eu acho que pode ser e pode não ser, tá, Osmar? Porque, assim, uma coisa é a subtração que a criança faz em separado. E quando ela vai para a divisão, ali ela opera, na verdade, com três pensamentos, né? Ela faz a divisão, ela faz a multiplicação inversa para ver quanto ela usou daquele dividendo, e depois ela tem que fazer uma operação de subtração. Então, o fato dela errar a subtração ali na divisão não necessariamente quer dizer que ela não aprendeu o algoritmo da subtração, mas pode ter a ver com o próprio processo da divisão, que é muito complicado, é uma introdução difícil. Para mim, é o algoritmo mais complicado de se introduzir com as crianças. E aí, assim, você vai ter uma variação também de alunos que optam por fazer essa subtração na divisão, e tem alunos que optam por fazer ela mentalmente e anotar só o resultado, que a gente chama de método curto ou método breve.
Alguns alunos preferem economizar nos números porque eles falam que fica muita coisa para eles operarem. Então, eles, apesar de estarem fazendo a subtração mentalmente, eles visualizam somente a divisão. Então, assim, acho que cada forma de pensar é uma. Então, assim, olhar para a divisão e ver que a criança errou a subtração ali na divisão, a gente não pode subentender que ela não sabe a subtração. Ela pode não estar entendendo o algoritmo da divisão. Mas também, Osmar, eu acho que a gente não pode generalizar, mas nesse caso específico, o que você falou pode ser uma interpretação, mas não necessariamente vai ser sempre assim, entendeu? Isso. Pode ser, como eu disse, pode ser que ela realmente não tenha entendido o algoritmo da subtração, como pode ter a ver somente com o algoritmo da divisão, que ela truncou em algum momento ali, que a gente precisa explorar e ver qual hipótese ela está elaborando a respeito. Mas a sua interpretação ela é boa, assim, entendeu, Osmar? É porque eu não quis generalizar, não, eu só queria me defender. Pra eu não apanhar de graça. Eu só joguei aqui. Não, mas de jeito nenhum. Mas fez sentido essa resposta, Osmar? Faz sentido, faz sentido. É isso, aqui não necessariamente vai ser assim, entendeu? Mas pode ser. Mas pode ser, exatamente. Mas aí é uma boa estratégia o quê? Assim, claro, né? Lá na sala de aula, poxa, você viu que o aluno errou a subtração lá na divisão, coloca uma atividade de subtração, específica só de subtração. O aluno resolveu bem a de subtração, você sabe que o problema não é necessariamente a subtração, e sim lá no algoritmo da divisão. É aí que a gente tem que ir traçando as estratégias meio que individuais ali, né? Ver qual é a necessidade de cada grupo, né? Porque realmente é bem comum isso, as crianças errarem nessa etapa da divisão. Então, é importante explorar as diferentes abordagens ali da atividade, né? Dessa questão da divisão. E eu acho, assim, Osmar e todo mundo, que acontece muito também de a pessoa estar com dificuldade de determinada coisa. E, na verdade, aquela dificuldade é de algo anterior. Eu acho que o exemplo que você falou é isso. Beleza? Então, o que está impedindo a pessoa, vamos dizer assim, de entender determinado assunto é outro assunto anterior àquele. Então, isso é uma coisa que acontece, sim. Mas o que a gente está querendo dizer é que isso é diferente de dizer que a aprendizagem se dá sempre numa forma sequencial que imita a organização formal da matemática, entendeu? Beleza? Entendi. São duas coisas diferentes. Essa última coisa que eu falei que eu estou negando, que isso não é verdade. Tranquilo? Mas isso não quer dizer que não possa ter uma ideia assim que atrapalhe o entendimento da outra, assim, que tem determinada coisa, que acho que esse exemplo da subtração que você falou é isso, né? Beleza? Não, tranquilo, obrigado. A gente vai ver até outro exemplo aqui do sinal de menos, que tem a ver com isso. Porque às vezes, isso é uma coisa assim que a gente tem que desenvolver a sensibilidade como professor, né? De ouvir o que o aluno está dizendo. Que às vezes o aluno está perguntando uma coisa, uma dúvida, e a dúvida dele está em outro lugar, que está atrapalhando aquilo de pensar naquilo. Mas isso é diferente de dizer essa ordem sequencial que tudo vem, beleza? Em relação específica sobre essa dificuldade que o Osmar falou, da subtração na divisão, é muito comum as crianças, as que, vamos dizer assim, que se apropriaram menos desse pensamento da subtração, elas fazerem todo aquele processo de pegar emprestado, como se fosse a subtração normal, né? E aí eu tento sempre introduzir o pensamento de quanto falta para, porque isso agiliza o pensamento dentro aquela subtração que é dentro da divisão. Então, assim, às vezes é 53 menos 49. E aí a criança está tão presa no algoritmo que ela não percebe que ali ela pode só contar até nos dedos quanto falta para chegar e colocar o resultado. E ela se prende em pegar emprestado, e ela gasta um tempo muito maior naquela divisão, porque está presa na subtração. Então, eu sempre, quando estou introduzindo a divisão, eu pego esse caminho dela observar quais são os números, se há uma proximidade ali em que ela consegue fazer mentalmente aquela subtração sem fazer o processo todo de pegar emprestado, para agilizar a vida dela. E aí eles vão pegando um pouquinho, vão ganhando uma prática maior, assim, né? Uma agilidade na divisão.
Ótimo. Valeu, pessoal. Muito bom. Fez sentido, pessoal? Mais algum comentário? Osmar? Não, agora eu estou bem. Não, o que eu percebi lá nesse exemplo é que o aluno pegava 2 números, um para subtrair do outro. Ele pegava sempre os maiores valores da centena, dezena, unidade, e pegava o maior diminuído do menor. Ele não fazia o de cima menos de baixo, era o maior menos o menor. Eu acho que é um problema com o algoritmo da subtração mesmo. Isso. Por isso que eu pressupus. Uhum. E é é tipo assim, um erro comum, né, digamos, isso aí. Tanto que, nesse exemplo, o aluno entra num loop, porque ele vai fazer a subtração, chega no número, e quando ele vai fazer a subtração de novo, ele atinge o mesmo número que ele tinha antes. É porque ele fica fazendo a prova real. Ele subtraiu e deu um número maior. Aí ele foi subtrair de novo e deu o mesmo número que ele tinha antes. Ele ficou, tá. Aí eu entendi. Ele falou, então não vou conseguir ficar fazendo isso, que eu vou continuar chegando no mesmo número. Aí ele pegou outro número para fazer e, cara, uma confusão. Mas eu escrevi quase uma página só desse exemplo. Legal. Muito bom, Osmar. Discussão, mas então, essa discussão é legal. Beleza, pessoal? Mais alguém sobre isso? Certo. Então vamos continuar aqui. Então, aí voltando à história, né? Eu botei esse desenhozinho aí, né? Porque a gente está, como eu falei, ressignificando a ideia de número como quantidade, né? Então, se a gente pensa no número como quantidade, a ação de retirar esgota aquela quantidade eventualmente, né? Assim. Então eu botei essas bolinhas aí que, tipo assim, quando você tivesse um saco cheio de bolinhas e vai tirando as bolinhas, alguma hora vai acabar. E quando acabar, você não pode continuar tirando, beleza? Porque esse exemplo, ele está baseado nessa ideia de número como quantidade, né? Então não existe nada menor do que a ausência de quantidade, que seria o zero. Então a ação de retirar, ela esgota aquela quantidade eventualmente. Tranquilo? Aí botei esse desenho aí que eu achei legal. Aí, historicamente, nesse processo de ressignificação, uma pessoa que foi importante para isso, que a gente vai falar em seguida, foi o Argan, né, que foi um matemático lá, século XVII, algo assim. Ou 18, não sei, enfim. E que ele propôs, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, uma representação geométrica para a ideia de número negativo. E também que dava conta da ideia de número complexo, que depois foi mais desenvolvida pelo Gauss, e por isso que a gente conhece até hoje aquele plano complexo, que a gente representa no complexo, como um plano de Argan-Gauss, né? E aí, nesse momento histórico, o Argan argumenta assim, beleza, essa ideia de quantidade, essa ideia de número restrita à quantidade, de fato você não pode ter quantidade negativa, mas existem outras situações nas quais você tem quantidades relativas, né? E a ideia também que a gente até usa esse termo na escola, né? Que número relativo. Então, o Argan, ele usa essa analogia da balança, tá? Então, veja bem, na balança, olhem, por exemplo, para o prato A. Tanto faz, né? Fixa um dos pratos. Olha para o prato A. Para o prato A, você faz... Esse desenho nem está muito bom, mas é o desenho que está aí no livro, assim, enfim. Faz de conta que tem umas bolinhas ou algo assim no prato A. Se você for retirando essas bolinhas, de fato tem uma hora que vai acabar, certo? As bolinhas, igual como se fosse naquele desenho do slide anterior. Só que aí tem o prato B. Você incluir uma bolinha no prato B, uma bolinha ou, sei lá, alguma coisa, né, um pezinho no prato B, equivale a retirar aquele peso do prato A. Concordam? Beleza?
Certo, pessoal? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Então, pensando dessa forma, a gente pode interpretar que do ponto de vista do prato A, aquilo que você coloca no prato B está contando negativamente, como se fosse. Tranquilo? Então, você pode, faz de conta, você pode, tem uma determinada quantidade de bolinhas no prato A. Você pode tirar aquilo tudo e continuar retirando. O que é continuar retirando? É acrescentar no prato B. Beleza? Então, acrescentar no prato B equivale a retirar do prato A. E vice-versa, né? Assim. Então, do ponto de vista do prato A, aquilo que você coloca no prato B conta negativamente. Deu para entender, pessoal, isso? Isso foi uma assim, interpretação proposta pelo Argan mesmo, né? Ele usou essa analogia da balança. Né? Então, basicamente, é essa a ideia. Do ponto de vista do prato A, aquilo que você coloca no prato B conta negativamente, e vice-versa. Né? Então, acrescentar no prato B equivale a retirar do prato A, e vice-versa. Então, o Argan usa essa situação para falar de quantidades relativas. E nessa situação, as ações de retirar e acrescentar são sempre possíveis. Porque se tem bolinhas no prato A, como eu falei, você pode acabar de tirar e pode continuar tirando, só que no caso seria acrescentando no prato B. Tranquilo? E na verdade, isso aí pode até essa analogia da balança, eu já vi até gente usando isso para ensinar números negativos mesmo, né? Essa ideia. Beleza? Certo? Então, nessa situação, a ausência de quantidade não é o limite, vamos dizer assim. Você pode ter a ausência de quantidade do prato A e continuar retirando nessa interpretação. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Fez sentido isso? Alguém quer falar? Então, como eu disse, isso aí foi uma situação proposta, uma analogia assim, proposta pelo Argan mesmo, para falar de quantidades relativas. Tá legal? Certo? Aí, o que o Argan propõe? Ele propõe essa representação aí. Ele vai falar de uma ideia de proporção, que eu vou explicar melhor no slide a seguir. Então, essa é a representação de Argan, que é o que deu origem mesmo ao plano complexo, tá? Então, essas letras aí, eu não sei por que ele escolheu essas letras, o que tem a ver, mas é como se fosse esse K seria a origem, tá? O A seria o 1, e o I seria o -1, o E e o N seriam o I e o -I. Beleza, pessoal? Tá? E ele vai falar de uma ideia de proporção que eu vou mostrar em seguida, que é uma ideia de proporção, assim, uma ideia de estar para como um movimento geométrico, tá? Que é isso aqui, ó. Então é como se, olhando ali em cima, KA está para KE, assim como KE está para KI. Então, essa ideia de estar para é uma ideia que ele diz que é uma proporção, mas é uma proporção não como se entendia até então. É uma proporção que ele dizia assim, que é pensando assim, o movimento que eu faço de ir para KA até KE é o mesmo de ir para KE até KI. E embaixo também é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Então, essa foi a ideia de proporção do Argan. E nessa ideia surgem os números -1 mais I menos I. Tá legal? E isso aí, como eu falei, deu origem ao que hoje a gente chama de plano complexo. E aí é importante entender também que nessa época, diferente do que a gente tem hoje, a legitimidade de um conceito matemático dependia de uma representação geométrica. Isso é bem importante, assim, de uma representação,
vamos dizer, que dava concretude àquele objeto. Hoje, na matemática contemporânea, não tem isso. A matemática contemporânea é diferente da matemática dessa época nesse sentido. A gente pensa em objetos matemáticos abstratos que não precisam ter uma representação geométrica. Mas, na época, para se aceitar a existência de um objeto matemático, ele precisava ser legitimado por uma representação geométrica. Então, essa representação geométrica do Argand, ela foi decisiva nesse sentido para essa aceitação dos números negativos como números, né? Até então, né, como eu falei antes, os números negativos eram vistos como símbolos manipulativos, coisas assim, e tinham uns nomes assim que eram números absurdos, que não eram números de verdade, digamos assim. E essa representação geométrica foi fundamental para isso, por causa da maneira como se pensava em matemática naquela época. Então, isso foi importante, né? E é uma representação geométrica que ela não só dá sentido ao objeto, número negativo e número complexo, como ela também dá uma representação consistente com as operações, que é o que a gente vai continuar falando hoje. Tá legal? Beleza, pessoal? Aí agora eu queria... Bom, vamos começar a falar de ensino mais proximamente. Beleza, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso continuar? Tranquilo? Certo? Então, essas ressignificações, a gente também precisa estar atento a isso na escola, tá? Na verdade, essa ideia de ressignificar as coisas é muito importante quando a gente ensina os números. A gente vai falar sobre isso no resto do encontro de hoje, basicamente. Quando a gente introduz os números negativos, mas não só, qualquer novo tipo de número. Qualquer novo tipo de número envolve uma ressignificação da ideia de número. Então, quando os alunos têm só os números naturais, por exemplo, o número está restrito à ideia de contagem, está associado à ideia de contagem. Quando a gente introduz frações, a gente tem que ressignificar aquela ideia, né? Por exemplo, que não é só contagem. A gente passa a aceitar, então, coisas fracionárias, né? Ou seja, coisas menores que a unidade. Beleza, pessoal? E isso, quando você ressignifica a ideia de número, tem certas coisas que valiam até então que deixam de valer, e outras coisas novas que passam a valer, né? Então é preciso atenção para isso nesse momento. Tranquilo? Certo? Que é um movimento que você desconstrói e reconstrói determinadas coisas. Por isso que aquela ideia que eu falei antes de conhecimento matemático do horizonte também é importante, né? Anteriormente já preparar para ressignificações. Então não dá, por exemplo, o conceito de número natural de uma maneira fechada, né? Dá de uma maneira aberta, que já vai preparar para essas ressignificações. E no momento da introdução de uma nova ideia numérica, tá atento que esse é um momento crucial, né? Então, nesse sentido, uma coisa que eu tenho falado muito e escrito também, até nesse artigo que o Antônio estava falando agora, antes da gente começar a gravar, que é como a gente lida na educação com a ideia de não entendimento, tá? Quando o aluno expressa que não entendeu alguma coisa, quase sempre a gente lida com essa ideia como um sinal de fraco, assim, de deficiência, que aquele aluno... E às vezes o aluno que expressa que não está entendendo alguma coisa, ele está produzindo mais sentido do que o que está entendendo. Porque isso é muito evidente, eu acho que nesse momento de ressignificações, que as coisas estão mudando. Então o aluno que não entende, ele tem toda a razão, né, de não entender, porque as coisas estão, né? Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Então isso é muito importante, eu acho, assim. Essas categorias de erro e não entendimento, tá?
como a gente lida com isso como professor de matemática. Tranquilo? Eu acho isso muito crucial. Então, como eu falei, quantidades negativas, eu estou colocando aí alguns exemplos, né, como eu estava falando agora há pouco. Aceitar os números negativos como números para uma criança do 7º ano, né, enfim, um adolescente, isso é mais fácil que para os matemáticos do século XVII. Então, estou colocando alguns exemplos de situações nas quais a gente estabelece uma origem, o zero como origem, e a partir dessa origem a gente pode andar para um lado ou para o outro, pode sempre aumentar ou diminuir, né? Então, basicamente, essa é a diferença conceitual entre os números naturais e os números inteiros. Os números naturais você não pode diminuir além do zero. Então, aquela ideia do zero como ausência. E os números inteiros, o zero é um referencial. Então, você pode andar por um lado. E essa ideia do zero como referencial e tal, a gente trabalhar isso vai ser importante para a forma como a gente vai trabalhar as operações, que é o que eu vou continuar falando, para sair daquelas coisas hediondas que se ensina um monte de macete na educação básica, aquelas regrinhas absurdas de operações com números negativos, tá? Que a gente vai falar já já, certo? Então, estou colocando algumas situações, né? Elevador, que tem elevadores que aparecem números negativos. Temperatura, né? Embora no Brasil normalmente não tem, pelo menos aqui, né? No Rio, não tem temperatura negativa, mas não é uma coisa que é alienígena para os alunos, né? Eles ouvem falar de outros lugares, na televisão e tal, né? E a outra ali é a noção de altitude, né? Normalmente você coloca, quando você fala de altitude, você coloca o nível do mar como zero, então são coisas que aparecem números negativos, então não é uma novidade para o aluno. E aí, explorar essas situações, e aí vai ser muito importante, né, você começar a trazer muito fortemente a ideia da reta numérica ou reta numerada representando essas situações, tá beleza, pessoal? Certo? Então, essa ideia da reta, ela vai ser muito importante para o que eu vou falar em seguida, tá? Para as operações, tá? Por quê? Porque na reta a gente representa essa orientação, que é o sentido positivo pelo qual a gente percorre a reta. Tá beleza? Certo? Inclusive, tem alguns livros que representam essa reta com duas setinhas. Alguém já viu isso? Uma setinha para a direita e uma setinha para a esquerda? Então, eu não acho isso legal. Eu acho que isso reforça uma certa confusão. Porque quando aparece essa representação de uma setinha para a direita e uma setinha para a esquerda, eu acho que a intenção da pessoa que faz isso é sinalizar que essa reta é ilimitada para a direita e para a esquerda. Só que essa setinha normalmente ela é usada para indicar que existe um sentido positivo do percurso, beleza? E esse sentido positivo do percurso é importante para tudo que a gente vai construir com números negativos, né? Para a ideia, por exemplo, o que é somar um número positivo? Somar um número positivo, a gente vai interpretar como andar no sentido positivo. Somar um número negativo, né, a gente vai andar no sentido negativo. Beleza? Tá? Então, é importante que essa ideia de orientação, né, do sentido, seja muito bem construída, porque tudo vai depender dela. E eu acho que essa setinha dupla pode confundir, pode atrapalhar nesse momento, né? Outro exemplo que eu acho que é muito claro, uma dúvida que é muito assim comum no começo, assim, você perguntar quem é maior, -3 ou -2, né? Eu acho que muita vezes a tendência é falar que é -3, que é maior que -2, né?
Aí tem várias situações que você pode falar de dívida, enfim, mas é importante relacionar isso com essa representação da reta. Menos 3 é menor do que menos 2, porque ele aparece nessa representação à esquerda do menos 2. Então, a gente, para ir do menos 2 para o menos 3, a gente percorre a reta no sentido oposto ao sentido, à orientação, né? Então, isso é fundamental nesse momento. Tá, pessoal? Tá fazendo sentido isso? Alguém quer falar? Tá na boa? Certo? Alguma dúvida? Posso continuar? Vitor, isso Vale. se relaciona de novo com aquela ideia da abstração? Uma pergunta. Assim, quando você aplica aí essa ideia de ordem na reta numerada e não desse jeito particulariza os casos para dívida, para temperatura, isso é um movimento de abstrair. Com certeza, sim. Boa lembrança, Antônio, né? Porque aí essa reta numérica, ela é uma representação abstrata nesse sentido, naquele sentido de abstrato, né? Que é uma coisa que independe daquilo que está representando, de várias situações que tem os números negativos, exatamente. Então, por isso que eu botei a reta numérica é uma representação que unifica aquelas situações ali. Uhum. Beleza? Legal. Exatamente. Pedro, quer falar? Essa coisa do módulo, exatamente, que é bem isso que eu falei da ordem, né? Tem a ver com isso. Certo, Pedro? Isso aí. Beleza? Então, a ordem é dada pelo percurso positivo da reta, né? Assim. Certo? Quer falar, Pedro? Então, vamos. Beleza. Mas é isso mesmo que você queria dizer, não é? Então, vamos falar das ressignificações, né? Assim, então, essas duas ressignificações básicas que a gente falou no começo, né, da própria ideia de número como de quantidade passa a ser quantidade com orientação, a ideia de zero como a ausência de quantidade passa a ser origem referencial, e relacionada com essas tem outras. Então, essa que é muito importante é a ideia do sinal de menos. Então, isso que apareceu aí agora é muito importante, tá, pessoal? Porque olha só, quando a gente trabalha só com números positivos, o sinal de menos sempre representa uma subtração. Não existe outro papel para o sinal de menos. Porque quando a gente trabalha só com números positivos, não existe a representação do sinal de menos na frente de um número solto, tipo menos 2, né? Ele sempre está dentro de uma subtração. Quando a gente passa a trabalhar com números negativos também, o sinal de menos, além da subtração, vai poder representar um número negativo, certo? Então, menos 2, certo? Não é uma subtração. O papel do sinal de menos ali é indicar que aquele número é negativo. Tá? E aí depois vai ser importante associar isso com a subtração 0 menos 2 também, que tem a ver com uma coisa que a Karen vai falar agora, tá? E o terceiro significado que é importante que eu até sublinhei ali, porque ele é muito importante, que eu tenho a ver, é central, porque eu quero falar agora, é a ideia de sinal de menos como simetria, tá certo? Então, a ideia do sinal de menos como uma indicação que você está tomando simétrico daquele número. E esse simétrico tem esse nome, que o simétrico é o inverso aditivo, né? Mas ele tem esse nome por causa da sua representação geométrica mesmo.
né, que você joga para o outro lado, em torno do zero, né? Então, quando você escreve, por exemplo, menos 2, tá? Dentro do parênteses. Esse menos, tipo isso aqui. Ai, deixa, eu vou escrever. Menos 2. O menos que está dentro do parênteses, ele é um indicador de número negativo que também pode ser interpretado como um indicador de simetria. O menos que está fora do parênteses, ele não é um indicador de número negativo, porque aquele número que está ali não é um número negativo. Aquele menos 2 é igual a mais 2. Ele não está ali para representar que o menos 2 é um número negativo. Ele está indicando que aquele número que eu estou tomando é o simétrico do 2. Tá legal? Então, isso aí a gente já vai trabalhar que o simétrico do simétrico de um número é o próprio número. É baseado na própria ideia geométrica de simetria mesmo, que tem uma figurinha que eu vou mostrar em seguida, tá? Beleza, pessoal? Então, essa coisa do menos 2 é igual a menos com menos, que né, é apresentado como uma... às vezes até diz, isso é uma convenção, uma coisa arbitrária. Ela ganha sentido com essa ideia de simetria. Então, por que menos 2 é 2? Porque o menos 2 é o simétrico dos dois, que é o que está do outro lado em relação ao zero, tá? Beleza? Isso é muito importante. E aí, outras ressignificações é a ideia de que a adição, né, quando eu trabalho apenas com números negativos, é a ideia que a adição sempre aumenta. E agora ela pode aumentar ou diminuir, né? Então, isso é bem aquilo que eu estava falando antes. Quando a gente apresenta uma nova ideia numérica, coisas que valiam antes passam a não valer ou a valer de forma diferente. Então, é preciso atenção a essas ressignificações. Muita gente, tipo assim, a gente fala isso como se fosse a coisa mais natural do mundo, e a criança tem que aceitar aquilo, né? Assim, e é isso, né? Você tem que fazer uma reconstrução mental. Por isso que eu falei que, nesse momento, a criança que para e não entende, ela tem toda a razão, né? Porque isso aí é uma passagem mesmo. Beleza, pessoal? E aí, finalmente, a ideia de multiplicação, que eu vou falar mais sobre isso, né, que com números positivos é uma dilatação, né? Tipo, multiplicar por 3 é triplicar de tamanho, tá? Multiplicar por menos 3 é uma dilatação composta com uma reflexão. Então, multiplicar por menos 3 é triplicar de tamanho e jogar para o outro lado e refletir. Tá beleza? Certo, pessoal? Tranquilo? Alguma questão aí? Então, essa figurinha, né, do menos que eu tinha falado, então é isso, né? Isso aí a gente vai falar disso ainda. É muito importante isso, né? Porque esse do menos 2 é igual a 2, como eu disse, muitas vezes é apresentado como uma convenção, como uma regra, ou como aqueles macetes horríveis, hediondos, do amigo, que eu acho o ó, enfim, então dá essa ideia de simetria, né? Beleza, pessoal? Tranquilo? Vitor, no máximo, eu já vi em livro uma situação até talvez considerada plausível para o menos. Quando eu já vi em livros isso sendo denotado por assim, um exemplo prático, né? Como retirar uma dívida, um exemplo. Né? Retirar uma dívida. Isso, sim. Tem Mas eu digo aqueles... tem sentido, mas eu acho aqueles macetes... do amigo, vocês sabem o que é, né? Que eu tô falando. O amigo do meu amigo é meu amigo, o amigo do meu inimigo é meu inimigo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Alguém, não sei nem se eu devia falar isso, vocês já ouviram falar isso, pessoal? Então, quem não...
Então, quem já ouviu falar nisso, põe na cabeça que isso é horrível, tá? E quem não ouviu falar, esquece. Faz de conta que eu não falei. Eu sempre... Certo? Que isso é preconceituoso, inclusive, né? Assim, o inimigo é uma coisa meio violenta, né? Assim, você tem que se... Enfim. E além de não ser, a ideia não é essa, assim, né? Então, evitar essas coisas horríveis. Então, a gente vai falar de adição e multiplicação, vai falar bem dessas ideias, tá? Propor a construção de significados para adição e subtração baseadas nessa estrutura da reta de origem, simetria, etc. Tá? Antes disso, a Karen vai apresentar. Antônio, fala. Eu acho isso eu sempre considerei isso assim, no ensino, assim, na prática do ensino. Uhum. Pior ainda, porque você contribui para o seguinte problema. Porque essa regra do menos com mais, menos com menos, quando é por via de regra, ela teria que ser separada em duas partes. Uma hora na multiplicação, que vale essa, da eliminação do parêntese, e outra coisa na hora de somar. Muitos estudantes também, quando vão somar dois números negativos, por exemplo, eles fazem de novo, eles querem fazer o menos por menos. Isso. Então, gera uma confusão. Exatamente. Porque essas regras também, muitas vezes, o professor dá numa aula só. Tipo assim, soma, aí tem soma os números relativos, né? Você conserva o sinal do maior e soma, não sei o que, a outra. Né? Então isso vira um bolo, assim. Né? E, de novo, o problema aí, porque quando você vai subtrair, eu acho que eu já até falei isso aqui na outra ocasião. Aí quando você vai subtrair, aí você vai dizer que conserva o sinal do maior. Isso. Aí você fala bem baixinho, o maior módulo, bem baixinho. Exatamente, que ainda tem essa confusão com a ordem, né? Sim. Isso aí, justamente. Exatamente isso, né? Assim. Então, a gente vai falar agora de como a gente fala dessas operações atribuindo significado a elas. E antes disso, a Karen vai relatar uma experiência que foi bem legal, que foi com números negativos no Fundamental 1. Eu só estou em dúvida que, de repente, é melhor a gente fazer o intervalo primeiro, hein, Karen? O que você acha? Porque já são 7:55, senão fica Pode ser. Quebrado. Pode ser sim. Beleza, pessoal? Então, 10 minutinhos. Alguém quer falar alguma coisa antes do intervalo? Então, vamos lá. 8:05 a gente volta, certo?